Então, gente, retornando aqui. O sistema digestório, então, dos turbelários da planária, por exemplo, ele vai ter uma faringe portátil. Essa faringe vai auxiliar na captura do alimento e vai iniciar o processo de digestão, que vai ser concluído de célula a célula lá nos vacúolos digestórios, tá? Bom, aqui o sistema excretor. Como eu falei para vocês, eles têm um sistema excretor para eliminar a água e os resíduos metabólicos. Então, ele vai ser um conjunto de células especiais, tá? Elas são chamadas de células flama, ou solenócitos, tá? Então, essas células que são especializadas na excreção têm esse nome, células flama ou solenócitos. E para que aconteça, tá, essa excreção, existem canalículos que percorrem todo o corpo, ok? Ligando-se em uma das extremidades dos poros. Então, olha aqui, ó, vou mostrar para vocês a imagem. Então, aqui tem uma imagem dessa estrutura. Então, aqui, ó, a gente tem as células flama, estão vendo? Que ela parece aquelas buzininhas de bicicleta de criança, tá? E aqui são os poros da célula, ok? Aqui a gente vai ter o canal excretor, tá? E aqui, ó, tem uma visão melhor dessas células. Então, ela tem um núcleo, citoplasma e um tufo de cílios, tá? Que vão auxiliar nesse deslocamento aí da excreção, tá? Então, essas células flamas, elas vão ter um batimento desses cílios, tá? Esses cílios vão bater e vai fazer com que ocorra um fluxo, um movimento de água, tá? Do metabolismo no interior desses canalículos, ok? Então, esse batimento dessas células aqui vão fazer com que ocorra um fluxo de líquido aqui, tá? E aí, através desse fluxo de líquido, vai ter o início de um equilíbrio osmótico e aí a gente vai ter a saída dos resíduos, tá? Então, eles vão, a partir desse movimento, como se fosse um movimento circulatório, mas não é, tá? Mas desse movimento aqui da água, vai ter essa tentativa de equilíbrio osmótico, tá? De capturar o que tá em excesso, e aí, a partir daí, vai ser expelido por esses canais excretores, tá? É como se fosse uma pequena circulaçãozinha, tá? Que vai fazer só essa movimentação do que não é necessário no corpo, ok? Bom, depois a gente vai lá pra página 48. Ó, na página 48. Então, aqui na página 48, a gente tem a sistemática dos plateumintos, tá? Então, eles vão estar divididos em classes. Quantas classes? 3 classes, tá? E aí, cada uma vai ter uma característica específica. São mais de 18 mil espécies, então a gente tem uma quantidade enorme de indivíduos desse grupo, tá? Então, um primeiro grupo que a gente vê é o tubelária, tá? Que são dos tubelários, que são os que são adaptados à vida livre, ok? Esse daqui é o grupo de indivíduos dos plateumintos que vão possuir uma vida livre, tá? Então, a gente vai encontrar eles em ambientes aquáticos, tanto marinhos quanto em água doce, e também em solos úmidos, ok? O exemplo que a gente já conversou é a planária, tá? Que são pequenos vermes, eles são monóicos e habitam córregos, lagoas, pântanos, ok? A gente pode encontrar eles também aderidos a raízes de plantas e a rochas. Eles vão estar sempre evitando a luminosidade. Então, como eu disse anteriormente lá no início, eles sempre vão procurar um lugar bem úmido e escuro, tá? Para poder se fixar ali.
Ele vai se movimentar? Vai, ele é móvel. Mas o movimento dele não é uma coisa maravilhosa, tá? Eles vão ter de 1 a 10 centímetros de comprimento, então eles não são animais muito grandes. Eles vão ter uma cabeça triangular com 2 olhos. Esses olhos, eles vão ser simples, então eles são chamados de ocelos, tá? Eles não percebem a nitidez das imagens, então eles não conseguem enxergar com nitidez como nós enxergamos. Só que eles conseguem ver a luminosidade. Então, se tem alguma diferenciação nessa luminosidade do ambiente onde eles estão inseridos, eles vão conseguir saber diferenciar, tá? Além disso, para ajudar eles a perceber o ambiente e se por acaso tá vindo algum predador, alguma coisa assim, eles vão ter órgãos sensitivos, tá? Auriculares, que também são chamados de aurículas, tá? Esses órgãos, então, eles vão possuir umas células quimiorreceptoras que vão ajudar eles a ver a variação química da água onde eles estão inseridos. E a partir dessa variação química, eles vão saber se aquele ambiente é perigoso ou não, tá? Então, são células que vão ter no corpo deles, que vão ajudar ele a ter essa noção de diferença química do ambiente, tá? Já que os olhos deles não são perfeitos. Aqui, ó, no livro de vocês, tem uma imagem de uma planária, um plateamento de vida livre, tá? Ele é uma microscopia, então ele é uma imagem visto no microscópio óptico, ok? Porque eles são animais muito pequenos, tá? Depois nós temos aqui o tremátoda, o grupo dos tremátodos, tá? Então aqui a gente tem, todos são vermes parasitas e principalmente de animais vertebrados, ok? Então todos vão parasitar animais. O que eles vão apresentar? Eles vão apresentar uma ventosa ao redor da boca e uma ou mais na região ventral, tá? Que vai auxiliar na fixação do verme, ok? Então, ele vai ter essas ventosas, tá? Como se fosse aquelas ventosas que a gente cola em vidro, ok? Que vão se fixar no indivíduo, no hospedeiro. E aí, a partir dessas ventosas que eles vão conseguir sugar os nutrientes do corpo do hospedeiro, tá? Então, aqui, ó, tá falando pra vocês que um dos mais importantes tremátodas é o Scytosoma mansoni, tá? Que são... que agora a gente vai ver ali um esquistoma somani, tá? É o que causa a esquistossomose, também chamada de barriga d'água. Então, o que a gente tem para saber desse esquistossoma? Eles são dioicos, então lembrem que dioicos é sexo separado. Lá, os tubelários, eles são monóicos, então eles são hermafroditas, lembrem disso. Ele vai provocar, então, como eu já falei pra vocês, a esquistossomose ou barriga d'água. Ele é um verme que parasita os seres humanos, tá? E aí, aqui tá dando informações sobre o Brasil, que ele afeta cerca de 200 milhões de pessoas no mundo e é muito comum aqui no Brasil, tá? Então, aqui no Brasil é onde tem mais casos de esquistossomose. E aí, aqui tá falando pra nós a diferença entre o macho e a fêmea. O macho, ele é menor que a fêmea, tá? Então, o macho, ele pode ter de até 1,2 centímetros, né? Enquanto que a fêmea tem 1,7, tá? Aí, aqui pra nós, tá falando assim, ó. Outro importante exemplo é a fascícula hepática, tá? Que também é desse grupo, que é um parasita monóico comum do fígado e de canais biliares, por isso que é chamado de hepática, tá? Ele vai canais biliares de ovinos e caprinos, tá? Então, ele vai afetar toda aquela parte hepática de fígado do animal, ok? Podendo ocasionar
ocasionalmente ocorrer na espécie humana. Então, ele pode acontecer na espécie humana, mas não é tão comum quanto a esquistossomose, tá? E aí, aqui pra nós, ó, tem a imagem de um casal de esquistossoma. Então, a fêmea vai apresentar o corpo mais fino que o do macho, tá? Olha aqui, ó. Então, a fêmea é essa aqui, o macho é esse aqui. Vocês podem ver que a fêmea é bem maior que o macho, tá? Depois, a gente tem o grupo do cestoda, tá? Os cestodos. Então, o que acontece aqui? Eles são também parasitas. Então, a gente tem animais totalmente parasitas. O único que a gente não vai encontrar um grupo totalmente que não seja parasita é a tubelária, tá? Quais que a gente tem? A tênia, que também é conhecida como solitária. Por que ela é conhecida como solitária? Porque a gente encontra apenas uma no indivíduo que está sendo utilizado de hospedeiro, tá? Por quê? Porque ela chega a 10 metros de comprimento na fase adulta, tá? Então, ela é um parasita muito grande. Ela vai ter um corpo fino e achatado, ok? Agora eu vou mostrar pra vocês uma imagem da tênia. Então, a tênia, ela é solitária porque ela tem 10 metros e ela vai ocupar todinho nosso intestino, ok? Então, o corpo das tênias é constituído basicamente por 3 partes. Então, o corpo da tênia, ele é separadinho, ele é divididinho, tá? Então, a gente tem a cabeça, que é diminuta, denominada escólex. Agora eu vou mostrar para vocês. Onde se localizam 4 ventosas. Essas ventosas, tá? As que vão auxiliar na fixação do indivíduo. Depois a gente tem o estróbilo, onde existe um conjunto de 3 anéis ou proglotes, tá? Também vou mostrar para vocês. E o colo ou curto pescoço, que liga o estróbilo à cabeça, tá? Ó, aí aqui tá falando que as ventosas vão auxiliar na fixação da tênia no intestino delgado da pessoa, tá? E os cestodos não apresentam um sistema digestório, como a gente já tinha visto. Eles vão fazer o modo de pegar os nutrientes do hospedeiro, ele vai ser absorvido parte por parte da célula do corpo do animal, tá? Então, olhem aqui, ó. Aqui é uma tênia, tá? Então, essa aqui é a parte da cabeça da tênia, tá? Aqui a gente tem os ganchos, que ajudam na sucção do alimento. Então, esse daqui é o escólex, tá? Que é a parte da cabeça. Aqui a gente tem as ventosas, que vão se fixar no indivíduo. E aqui a gente tem o colo, que seria o pescoço, que vai conectar essa cabeça ao corpo. E aqui a gente tem as proglotes. Estão vendo que ela é toda separadinha, como se fosse anéis? Então, essa parte aqui, ó, aqui é o organismo do indivíduo, tá? Então, essa parte, cada uma dessas partes aqui tem todas as estruturas de um indivíduo, de uma tênia. Então, conforme ela vai crescendo, as camadas maiores, mais antigas do corpo dela, que estão lá pro final do corpo, elas vão sendo eliminadas do corpo e a pessoa vai eliminando essa parte pelas fezes, tá? E essa estrutura aqui tem todas as características do indivíduo. Então, aqui a gente pode encontrar os cistos dela, tá? Que são os ovos que podem formar novas tênias. Então, quando é eliminada esta partezinha aqui do corpo da tênia, quando ela tá hospedando um indivíduo, essa partezinha aqui vai conter os ovos para poder infectar outros indivíduos, tá? Então, essa parte aqui vai se fixar no início do intestino delgado e o resto do corpo vai se fixar em todo o resto do intestino, tá? E aí, ali, ela vai ficar roubando os nutrientes do corpo do hospedeiro, tá, pessoal? E aí, aqui, essas partes são as partes do corpo dela.
tá? Eu vou desligar o vídeo e já retorno.